Olá, professor Fábio Fidelis. Meu nome é Lívia Caroline. Todos nós do meu grupo somos da área de enfermagem, do curso de enfermagem. Somos universitários da faculdade Univisa. Estamos no segundo período e eu sou integrante do grupo responsável pelo tema obesidade e dispidilemias. Bom, a obesidade não é um fenômeno tão recente. Sabe-se já da existência desde a época do Paleolítico. A sua prevalência, no entanto, nunca atingiu proporções tão epidêmicas como as de agora, atuais. Pode passar. Então, o que é a obesidade? A obesidade ela é um distúrbio que envolve o excesso de gordura corporal, aumentando o risco de problemas de saúde e obesidade. A obesidade resulta da ingestão de maus calorias, do que calorias queimadas por exercício físico e atividade diária. A mudança desses hábitos alimentares foi provocada por fatores socioeconômicos e culturais, com o aumento do consumo de açúcares e alimentos refinados. Então, o carboidrato de complexos são responsáveis pelo aumento da obesidade infantil, adolescente, no Brasil e no mundo. Aqui está uma imagem de uma pessoa obesa e ingerindo comidas ricas em carboidratos, já que pesquisas foram feitas que o aumento da obesidade infantil é um número proporcional de crianças e adolescentes de 5 anos e adolescentes de 19 anos com sobrepeso e obesidade. Do lado esquerdo, tem a porcentagem do ano de 2000 de 5,5% com crianças de 5 anos ou mais com sobrepeso, que deu um aumento de 5,9% no ano de 2018. Já no lado direito, os adolescentes de 19 anos ou mais com sobrepeso, a porcentagem de 10,3% e com um aumento de 18,4% no ano de 2018. Bom, como nós sabemos, a obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. Para fazer o diagnóstico em adultos, é usado o parâmetro mais comumente, que é o IMC. O IMC ele é calculado dividindo o peso do paciente pela altura elevada ao quadrado. Esse meio é usado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. É considerado um peso normal quando é de 18 a 24,9 kg por metro quadrado e é considerado sobrepeso quando é de 25 a 29,9 kg por metro quadrado. É considerado obesidade grau 1 quando é de 30 a 34,9 kg por metro quadrado. E é considerado obesidade grau 2 quando é de 35 a 39,9 kg por metro quadrado. E é considerado obesidade grau 3 ou obesidade mórbida quando é de 40 para cima. Existem outros fatores que podem ser levados em consideração, como histórico familiar, hábitos alimentares e até mesmo exames laboratoriais, como, por exemplo, em um check-up tradicional e um exame de sangue, podemos ver se há desequilíbrio da tensão arterial e entre outros. Se esses índices estiverem elevados, pode ser um sinal de obesidade. A obesidade infantil ela também é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e normalmente se dá por falta dos mais hábitos alimentares e a falta de exercício físico. Mas, diferentemente do diagnóstico do adulto, não é só levado em consideração o IMC, mas sim também a curva do peso pela idade e o IMC. É considerado sobrepeso quando é de mais um a mais 2 e considerado obesidade quando é de mais 2 a mais 3. E quando é de mais 3 para cima, é considerado obesidade grave. Bom, nós temos três tipos de obesidade, que é a obesidade abdominal, periférica e homogênea. A obesidade abdominal normalmente ela se deposita mais pela área do abdômen e cintura. É mais vista em homens do que em mulheres, mas mulheres também podem ter, e é conhecida como obesidade em forma de maçã.
Já a obesidade periférica, ela é conhecida como a obesidade em forma de pera e é mais vista em mulheres do que em homens. Ela normalmente se deposita mais pela área das coxas, nádegas e peito. E a obesidade homogênea ela é a mais perigosa. Por quê? Porque ela fica gordura pelo corpo todo. E por não causar tanto impacto físico na pessoa, ela não procura ajuda de um especialista. Vamos lá, né? Eu vou falar de alguns sintomas da obesidade. Além dos sintomas mais visíveis, que são as mudanças na estrutura do corpo, é comum também observar sintomas internos, que seriam falta de ar, que é causada pela pressão do peso do abdômen sobre o pulmão, dores corporais, que ocorre devido ao excesso de esforço para suportar o peso, onde prejudica joelhos, as pernas e as costas, a falta de condicionamento físico, que é a dificuldade de concluir uma atividade física, seja ela até caminhar, ronco e apneia do sono, que é causado pelo acúmulo de gordura na região do pescoço e prejudica a respiração. Problemas na pele, que é muito comum aparecer manchas escuras no pescoço, axilas e virilha, que é causada pela resistência da insulina no corpo, e a infertilidade e a impotência, que é uma causa comum por conta da deficiência de fluxo sanguíneo e alteração nos hormônios, varizes e úlceras nervosas provocadas pela alteração na circulação sanguínea, e a ansiedade e depressão, que está ligada diretamente com a compulsão alimentar e problemas com a autoestima. Quanto mais a gente come para suprir o que está dentro da gente, seja depressão, ansiedade, mais a gente engorda. Então, está inteiramente ligada um ao outro. O tratamento da obesidade deve ser começado com a mudança do estilo de vida, com alimentação mais saudável, diminuindo os alimentos com mais índices calóricos. Também é importante praticar exercícios físicos no dia a dia. Também é essencial procurar um médico especialista para ele indicar tratamentos auxiliares, como acompanhamento psicológico e de medicamentos. Porque, em alguns casos, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos não é suficiente. Manter o peso ideal é muito difícil para um corpo que já se acostumou com sobrepeso a mais. É comprovado que o corpo, até 12 meses, tenta recuperar todo o peso perdido, deixando o metabolismo mais lento e que colabora para o reganho de peso novamente, né? Falando de mais tratamentos, também é possível fazer a cirurgia bariátrica, que também é conhecida pela redução de estômago, que a idade mínima para fazer essa cirurgia é 16 anos. A cirurgia pode levar uma redução futura das taxas de mortalidade e evitar de ter outras doenças no futuro. Em relação aos medicamentos, para diminuir o apetite e as compulsões alimentares, só o médico que é responsável pela pessoa pode receitar a melhor opção. O principal objetivo desses tratamentos é manter o peso saudável e evitando as doenças futuras, que são causadas pela obesidade, tipo diabetes, pressão alta, colesterol alto, uma possível possibilidade de infarto. Muitas pessoas que têm obesidade não querem ter um tratamento, não querem mudar de estilo de vida. 71% da população que é obesa, 71% não quer mudar de estilo de vida, quer permanecer do mesmo jeito. Olá, professor Fábio. Eu sou Micaele. E como foi dito anteriormente, nosso grupo ficou responsável por 2 temas. O primeiro foi obesidade e o segundo é lidispidemia. Eu agora vou começar falando sobre lidispidemia. Lidispidemia é uma doença caracterizada
pela presença de níveis elevados de lipídios no sangue, ou seja, de gordura no sangue. Quando esses níveis ficam muito elevados, é possível que haja placas de gordura que fiquem firmadas nas paredes das artérias, o que leva à obstrução parcial do fluxo sanguíneo, que leva o sangue para órgãos vitais, como cérebro e coração. Nesse primeiro slide, temos duas imagens. A primeira imagem nos mostra as placas de lipídio aderidas na parede da artéria, obstruindo o fluxo sanguíneo. Geralmente, isso acontece causado pelos níveis altos de colesterol. Já na segunda imagem, temos a presença de gotículas de lipídios circulando juntamente com o sangue. Isso geralmente é ocasionado pelo alto nível de triglicerídeo, colesterol HDL e o LDL. Qual a diferença? Eles são conhecidos popularmente como o colesterol bom e o colesterol ruim. O colesterol ruim é o LDL, porque é um colesterol adquirido através de uma alimentação, né? Comidas ricas em gordura saturada, como gorduras de fritura, coxinha, pastel, hambúrguer, também de refrigerante, de alguns alimentos industrializados. Já o HDL, ele é um colesterol vindo a partir de alimentos com gorduras naturais, alimentos naturais, como, por exemplo, o coco, que é bem oleoso, é rico em lipídio, abacate, castanha, amendoim, são alguns alimentos que têm a sua gordura natural. Como se manifestam? Ele se manifesta através de exames, porque é uma doença assintomática, não apresenta nenhum sintoma. Você só descobre que está com a doença fazendo exames de rotina, exames laboratoriais, para descobrir os níveis de colesterol e de triglicerídeos. A partir daí que você vê que está com os níveis elevados. Olá, professor. Eu me chamo Ângela Maria. Irei falar agora das causas das dislipidemias, que hoje existem duas variações que são caracterizadas de acordo com os fatores causados pela doença. Vou falar um pouco da dislipidemia primária, que é de origem genética e que também pode se desencadear pelos fatores que englobam muito no estilo de vida do ser humano, como, por exemplo, o tabagismo, o sedentarismo e os maus hábitos alimentares. Na dislipidemia secundária, ela pode surgir a partir de uma série de doenças, como, por exemplo, a diabetes, o hipotiroidismo, a obesidade, a insuficiência renal, as doenças das vias biliares, as síndromes nefróticas, as síndromes de Cush, a anorexia nervosa e a bulimia. Além da doença, está associada com o uso de grandes quantidades de fármacos, como os diuréticos em doses elevadas, os betas bloqueadores, os medicamentos para tratamento de acne, os anticoncepcionais e a terapia hormonal. Olá, professor. Meu nome é Jean. Eu vou falar sobre os sintomas e diagnóstico, como é feito sobre a dislipidemia. Como sabemos, a dislipidemia é uma doença sintomática, quer dizer que não apresenta sintomas. O diagnóstico dela é feito com a presença das doenças, né? Com exames laboratoriais, que é o estudo das taxas que são elevadas desses tipos de doenças, que são a diabetes, hipotireoidismo, hipercolesterolemia isolada, hipertrigliceridemia isolada e o hiperlipidemia mista. Só que a hipotireoidismo é que é a deficiência de hormônio da tireoide, mas ademais são todos os níveis elevados. Sou Rayana Mirella e vou falar sobre o tratamento da dislipidemia. Como a maioria das ocorrências dessa doença envolve mais hábitos alimentares e o sedentarismo.
A melhor forma de reverter este quadro é a adoção de um estilo de vida mais saudável, evitando o consumo de álcool em excesso, não fumar, praticar alguma atividade física de intensidade moderada por pelo menos 30 minutos, 4 vezes ao dia, evitar frituras, gorduras saturadas, fast food no geral. Só é diagnosticado através de exames laboratoriais, como já foi dito antes. Por isso, a importância de um acompanhamento médico e nutricionista para poder avaliar esse paciente anualmente.